Olá, amigos, sou Carlos Augusto Monteiro, professor de Processo Trabalho. Estou aqui na GETUSP, fazendo parte desse projeto para a primeira fase da OAB. Nesta aula, aula de número 10, iremos continuar o estudo da competência do seu trabalho. Só que iremos tratar da competência territorial. Até agora, nas últimas duas aulas, tratamos da competência material. Uma vez definida que a competência é trabalhista, agora resta saber onde, qual órgão, qual vara do trabalho será ajuizada a minha ação. E regra de competência material está na CLT no artigo 651. O artigo 651 traz uma regra e duas exceções. A regra está no caput. Olha lá, vem aqui para a tela, diz lá, artigo 651 da CLT. A competência das juntas de conciliação e julgamento, que hoje não existe mais, são varas do trabalho, então leia-se. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Volta aqui para mim. Então a regra é local da prestação de serviços, ainda que ele tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. O que importa para fins de competência em razão do lugar é o local em que ele trabalhou. Foi contratado no Rio de Janeiro, mas trabalhou em São Paulo. Onde ele vai entrar com a ação? Em São Paulo. Local da prestação de serviço. Foi contratado em São Paulo, mas prestou serviços em Guarulhos. Em Guarulhos que vai entrar com a ação. A competência é determinada pelo local da prestação de serviço. Esta é a regra que está no caput. Esta regra comporta duas exceções. A primeira está no parágrafo 1º do 651. E a segunda no parágrafo 3º do 651. Quer ver? Vamos a eles. Olha lá. Vem para a tela aqui, ó. Parágrafo 1º. Quando for parte no dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Vem aqui para mim. A primeira exceção trata da hipótese do empregado, agente ou viajante. É a expressão que a CLT usa porque é uma expressão muito comum lá em 1946, quando a CLT foi redigida. Mas o que o dispositivo estabelece é hipótese para qualquer trabalhador que presta serviços em vários locais. Um empregado que é itinerante. Ora ele trabalha em São Paulo, ora ele está no Rio de Janeiro, ora ele está em Minas Gerais. Ele trabalha, ele presta serviços em diversos locais ao mesmo tempo. Então, nesse caso, diz o parágrafo 1º, a competência, olha lá, bota na tela, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. Então eu vou verificar, apesar de eu trabalhar em várias cidades, em vários municípios ao mesmo tempo, eu vou verificar em qual agência, em qual filial da empresa eu estou subordinado. Eu presto serviço em todo o estado de São Paulo, mas me reporto à filial da cidade de Campinas. Então, qual é a vara competente para julgar a minha ação? Campinas, porque é lá que eu vou prestar contas, estou filiado, que eu estou subordinado. É a filial que eu estou subordinado. Agora, se o empregado não estiver subordinado a nenhuma filial específica, a nenhuma agência específica, o dispositivo pensou nessa hipótese e disse, nesta hipótese, quando o empregado não está subordinado a nenhuma filial específica, será competente a vara do seu domicílio ou a mais próxima, ok? Então, o domicílio do empregado pode ser critério de competência territorial.
nesta hipótese aqui, quando ele é agente ou viajante e não está subordinado a uma agência ou filial fixa. Então, neste caso, ele optará pelo seu domicílio ou da vara mais próxima para o ajuizamento da ação. Tá? Cuidado com isso, parágrafo 1º traz uma exceção importantíssima. A ideia do empregado itinerante, empregado que trabalha em vários locais. Eu tenho, então, esta hipótese. Esta primeira exceção, a regra do caput. A segunda exceção está no parágrafo 3º. Coloca lá. O parágrafo 3º fala assim: em se tratando de empregador que promove realização de atividades fora do lugar de controle de trabalho, é assegurado o empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Veja só, a segunda exceção trazida no parágrafo 3º do artigo 651 traz a hipótese da empresa itinerante. O empregador promove a sua atividade em diversos locais a cada tempo, periodicamente. É a ideia do circo, dos teatros, ora está numa cidade, ora está na outra, ora está na outra. Então, o empregador é itinerante. Se o empregador é itinerante, qual vai ser a regra de competência territorial? A qualquer local, qualquer lugar que ele trabalhou ou no lugar que ele celebrou o contrato. Cuidado, esta é exceção. O que prevalece é a regra, local da prestação de serviços. Eu posso optar por qualquer local ou no local do contrato quando a empresa é itinerante, quando a empresa promove suas atividades em diversos locais, sem um local fixo de trabalho. Então, o empregado ora está aqui, ora muda para lá, ora muda para lá. Então, ele vai optar em qualquer desses locais ou no da celebração do contrato. Então, anote aí, regra caput do 651, exceção, parágrafo 1º, empregado itinerante, empregado agente ou viajante. Segunda exceção, parágrafo 3º, a empresa itinerante nesta hipótese, ok? Quando não cai o caput, cai o parágrafo 1º ou o 3º no que tange a regra de competência territorial. E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º trata do trabalhador brasileiro que trabalha no exterior. Olha lá, parágrafo 2º, a competência das varas do trabalho estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário, ok? Então tá aí a regra, vai ser aplicado também para o empregado brasileiro que trabalha em agência ou filial no exterior, aplicam-se as mesmas regras. Lembrando, quando a gente fala de competência territorial, lembrar da OJ 149 da SDI 2 do TST, que fala do conflito de competência entre varas do trabalho. Coloca lá, olha lá, não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso pelo trabalhador da faculdade prevista no artigo 651, parágrafo 3º da CLT. Nesta hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta. Então, olha só, vem aqui para mim o parágrafo 3º que traz uma faculdade para o empregado optar onde ele quer ajuizar a ação, não cabe o juiz declarar-se incompetente de ofício. Se é a opção do empregado, será competente o juízo que ele escolheu. É o que está na OJ 149 da SDI 2. Então, de competência territorial 651 da CLT, OJ 142, as perguntas giram em torno desse dispositivo e dessa OJ, ok? Próxima aula, a gente para de falar de competência e começa a falar do processo, falar das partes e dos procuradores, para aí sim falar de cada fase do processo. Até lá!